Se segura aí na poltrona, pessoal, que esse vídeo de hoje promete e muito, tá? Então a gente já começa aqui com o deputado Zucco falando das sanções do Donald Trump. Exatamente isso, dizendo que as sanções do Donald Trump é uma resposta direta ao colapso diplomático do governo Lula. Pessoal, ele simplesmente acaba com o governo do Lula. Além disso, a gente vê aqui o Tarcísio de Freitas dando uma resposta épica para o Fernando Haddad. Exatamente isso. Fernando Haddad quis cutucar o Tarcísio e levou uma, pessoal, mas é que ele deve estar se procurando até agora, de tão perdido que ele ficou, tá? Então vou trazer tudo isso e muito mais. Então já chega se inscrevendo no canal, habilitando o sininho. E a gente já começa aqui justamente com o Tarcísio, pessoal, falando que o Haddad deve cuidar da economia, que o Brasil não está indo bem. Temos uma agenda fiscal relevante, cabe a ele falar menos e trabalhar mais. Vamos ouvir o Tarcísio aqui. Sobre o impacto na indústria brasileira desse tarifaço, e hoje, mais cedo, há pouco, o Fernando Haddad, ministro da Fazenda, fez uma declaração a respeito do senhor. Disse que o senhor ou é candidato à presidência ou é candidato a Bassado, em razão da publicação do senhor ontem nas redes sociais. E o que o senhor pode falar sobre o Haddad? Primeiro, eu acho que ele tem que cuidar da economia. Se ele cuidasse da economia, ele estaria indo bem. O Brasil não está indo bem, a gente tem um problema fiscal aí relevante, então acho que cabe a ele falar menos e trabalhar mais. Segundo, o tarifaço é deletério, né? Principalmente para aqueles estados que têm produção industrial de maior valor agregado. E a gente precisa, obviamente, sentar na mesa, deixar de lado as questões ideológicas, deixar de lado as questões políticas, deixar de lado o revanchismo, as narrativas e trabalhar. A gente precisa agora estabelecer uma mesa de negociação. O que a gente vê é que dos países do G20, o mais afastado da Casa Branca é o Brasil. A gente tem dado demonstrações muito ruins, como foi agora na última reunião dos BRICS. Então, nós precisamos estabelecer o consenso. Lembrar o seguinte, os americanos sempre foram aliados de primeira hora do Brasil. É o maior investidor estrangeiro direto no Brasil. Então a gente tem muito a perder, isso não é bom para ninguém, não é bom nem para o Brasil, nem para o americano, porque vamos lembrar que vários produtos brasileiros são importantes para empresas americanas, eles não têm substitutos compatíveis à altura, então a gente precisa também, eles também precisam resolver essa equação, e aí é hora de afastar a questão política de lado. Vamos pensar que, recentemente, o México foi sobretaxado, também tinha uma questão política imersa na aplicação da super tarifa, da super taxação ao México. Mesmo sendo um governo do outro alinhamento, sentaram na mesa, discutiram e chegaram numa boa equação. A Argentina está chegando numa boa equação. Então, o que se espera agora da diplomacia brasileira, nós temos até agosto para que essas medidas sejam efetivamente concretizadas. A gente tem tempo para resolver essa situação. E como é que se resolve isso? Negociando, conversando, com esforço diplomático, com bom senso, pensando que as relações Brasil e Estados Unidos são duradouras, elas perpassam o governo. Então está na hora da gente ter visão de Estado para resolver a situação. Ficar na narrativa, na criação, não vai resolver absolutamente nada. A gente tem que ver o interesse das empresas brasileiras, o interesse do povo brasileiro, o interesse das pessoas. E o impacto para São Paulo, que ele perguntou? O impacto é negativo, porque, como eu falei, São Paulo é um grande exportador, o maior destino de exportações industriais do estado de São Paulo são os Estados Unidos. Obviamente é deletério, pega empresas importantes, como por exemplo a Embraer, que fechou grandes contratos agora recentemente. Então é algo que a gente tem que resolver. A gente está fazendo a nossa parte, nós já estamos conversando com a embaixada, mas calma, o esforço diplomático agora cabe ao governo federal e cabe a ele sentar na mesa, negociar e resolver, tá? Apontar um caminho, como a diplomacia brasileira sempre fez ao longo da sua história. Vai ter que rolar um impeachment mesmo. Tem que preferir esse tarefa, só acho que o julgamento já tem que ser suspenso depois disso. Não estou falando disso, estou falando que agora o esforço do governo brasileiro tem que ser resolver a questão da tarifa. Vamos ver, né, pessoal? Eu acho muito difícil, particularmente, que o governo Lula sente com o Donald Trump, né? Primeiro porque até agora não fizeram isso, né, pessoal? Então não tem nenhum canal de comunicação, nem com o Marco Rubio, o governo brasileiro. Então é uma vergonha, né, não ter com um dos maiores, se não o maior parceiro comercial do Brasil. Vamos ver, me diz nos comentários o que você acha aí. Além disso, pessoal, a gente vê o Zucco aqui, deputado da oposição, falando que a sanção de Trump é resposta direta ao colapso diplomático do governo Lula. O líder da oposição na Câmara afirma que enquanto a Argentina fez um acordo e zerou tarifas,
o Brasil enfrenta a maior taxação de todos os tempos, de 50%. Então, a decisão dos Estados Unidos de impor uma tarifa de 50% sobre os produtos brasileiros foi considerado pelo Zucco como reflexo de um isolamento provocado pela política de Lula. Zucco afirmou que a postura ideológica do governo Lula, especialmente no que diz respeito às alianças com regimes autoritários e a retórica contra o sistema financeiro internacional, resultou na sanção de Trump e no isolamento internacional do Brasil. A tarifa de 50% imposta pelos Estados Unidos não é uma medida comercial isolada. É a resposta direta ao colapso diplomático, econômico e institucional promovido pelo governo Lula. Então, enquanto a Argentina fez um acordo com os Estados Unidos e zerou as tarifas, o Brasil enfrenta uma taxa de 50%. A diferença entre o Brasil e a Argentina, respondeu o Zucco, responsabilidade fiscal e um governo que não hostiliza seus parceiros nem flerta com o autoritarismo. A verdade é uma só. Existe um único culpado por essa crise econômica e diplomática e esse culpado se chama Luiz Inácio Lula da Silva. Já me diz nos comentários se você concorda com o Zucco, que o único culpado é o Lula por esse aumento de taxação em 50%. Para a Zucco, a tarifa imposta pelo Trump de 50% não é o fim das consequências para o Brasil, mas assim apenas o início de um processo mais profundo de isolamento internacional. Se o governo brasileiro não recuar da postura ideológica, se não interromper o aparelhamento institucional, se não sentar imediatamente à mesa de negociação com os Estados Unidos e com o mundo ocidental, o Brasil será impactado de forma ainda mais severa. Embargos, bloqueios financeiros, restrições diplomáticas e colapso de mercados estratégicos estão no horizonte e afetarão diretamente quem trabalha e produz dentro do Brasil. Tá aí, pessoal. Então, o Zucco simplesmente descascando o governo Lula e dizendo que é só o começo se nada for feito, tá? Então, tem que ver a boa-fé do governo, se ele vai querer fazer alguma coisa ou se ele vai esperar realmente explodir tudo, né, pessoal? Então, vamos ver, né? Me conta nos comentários o que você acha. Aproveita aí para se inscrever no canal, habilitar o sininho de notificações. Eu vou ficando por aqui. A gente se vê logo mais em um próximo vídeo. Até mais. Tchau, tchau.